Olá, hoje começamos mais um episódio do Nerdcast, hoje com o meu querido professor, advogado e amigo Gabriel Schumann. Hoje vamos falar sobre planos de saúde. Olá, eu sou Gabriel Schumann, eu sou professor, sou advogado e tenho bastante especialidade na área de contratos e também na área de saúde. Então vamos lá, hoje vamos falar sobre planos de saúde. Doutor, você pode explicar pra gente quais os tipos de plano de saúde que a gente tem no Brasil? Tem muitos tipos diferentes de plano de saúde. Essa pergunta é muito boa porque as pessoas chamam plano de saúde como se tudo fosse igual. E essa diferença é importante em termos de preço, de cobertura. A primeira diferença que eu tenho são as coberturas. Então eu tenho o plano ambulatorial, e o nome aí não ajuda, né? Ambulatorial. Ambulatorial ele cobre exame e consulta. Eu tenho o plano hospitalar, e o hospitalar ele pode ou não ter obstetrícia. Então eu tenho o plano hospitalar com e sem obstetrícia e eu tenho odontológico. São 4 tipos de cobertura. Então às vezes alguém fala assim, mas meu primo teve cobertura de uma cirurgia, eu não tive. Mas é que depende, para começar, qual é o tipo de plano que a pessoa tem. Se o plano for com a parte hospitalar, aí eu tenho cobertura de procedimentos que só são feitos no hospital e também de cirurgias. Se o plano for ambulatorial, eu só tenho cobertura de exames e consultas. Então é uma cobertura muito mais limitada. Para ser mais preciso, eu tenho cobertura também de tratamentos de câncer, que sejam realizados de forma domiciliar. Mas assim, fora o câncer, que é uma doença específica, com uma regrinha específica, o plano ambulatorial é muito restrito. Eu tenho a diferença de cobertura também se eu tenho plano de saúde ou seguro de saúde. Os nomes são parecidos, mas o seguro normalmente trabalha com reembolso. O plano normalmente tem uma rede credenciada. Então tem que abrir um caderninho, como era há muito tempo atrás. Hoje a gente faz isso no aplicativo, no site, ou ligando no operador e fala, olha, quem que tem aí um médico para olhar o meu olho, um oftalmologista, quem tem um médico para olhar o meu rim e assim por diante. E aí eu sigo aquela lista no plano de saúde. No seguro, normalmente eu tenho um reembolso. É o chamado coparticipação? E aí eu posso ter coparticipação, mas eu posso ter nos dois. Porque no plano de saúde eu posso ter coparticipação, porque embora o plano cubra para mim, eu não preciso pagar e pedir reembolso, no plano de saúde eu posso ter que fazer um pagamento em parte. Então tem o plano de saúde que combina, olha, se você fizer uma consulta, eu pago para você, mas para cada consulta você vai ter que gastar R$50. Esse mecanismo, pelo plano de saúde, busca evitar que as pessoas vão à toa fazer uso. Eu sei que parece bobagem, mas eu já vi casos assim de gente que foi, exemplo exatamente esse, uma mãe foi em 4 pediatras, porque ela estava em dúvida, ficou insegura. Claro que tem casos que justificam buscar vários profissionais, mas muitas vezes as pessoas simplesmente vão à toa. E aí essa é a ideia desse mecanismo. Eu tenho variação também de cobertura geográfica do plano, então isso é importante. Eu trabalho o Brasil inteiro, eu sou caminhoneiro. Se possível, contratar um plano com cobertura nacional. Esse é um ponto bastante importante. Essas são as principais diferenças assim, em termos de cobertura. E há uma diferença também que muda o tipo de reajuste, a gente vai falar mais adiante, se o plano for individual ou coletivo. E tem que tomar cuidado, porque esse nome confunde. Individual, a pessoa vai falar, não, meu plano não é individual, minha família inteira está lá. Mas é que o plano individual é aquele contratado por pessoa física. Entendi. Então, vamos tentar falar da maneira mais fácil possível. Se é um CPF que está contratando o plano, possivelmente ele é um plano individual ou familiar, são sinônimos. Se o plano é contratado por meio de um CNPJ, pela tua empresa, pelo teu sindicato, pelo teu clube ou associação, é um plano coletivo. E as regras, principalmente de reajuste e manutenção do contrato, mudam quando ele é coletivo. E essas mudanças são importantes, a gente vai falar hoje. Acompanha aí. Aproveitando o gancho que o doutor estava falando da questão da cobertura geográfica, a gente tem, eu verifico assim na prática, né, planos que eles são de abrangência estadual, mas em situações de emergência ele atende âmbito nacional. Você pode explicar um pouquinho para a gente isso? A operadora tem muita autonomia para estabelecer como é que essa cobertura vai funcionar. A ANS ela cria padrões, então o plano pode ser por regiões, pode ser por estado, pode ser nacional. Se é nacional fica fácil de entender. E a operadora pode estabelecer alguma regra, principalmente para emergências. Normalmente, se o plano tem uma cobertura, por exemplo, só para o Paraná ou só para Minas Gerais, é naquele estado que eu tenho cobertura. Mas aconteceu uma emergência, eu vou buscar o SUS. Mas a operadora pode oferecer qualquer coisa diferente disso. Ela pode falar, olha, o meu é Curitiba, o meu plano tem São Paulo e Minas Gerais. E normalmente, quando é São Paulo, e esse é um estado importante de falar, porque é um que dá mais confusão, se especifica, olha, mas esses hospitais aqui não estão cobertos, tá? Cuidado. Então,
e essa é uma dica prática que eu acho legal, eu sempre recomendo que as pessoas busquem e olhem a rede credenciada antes de terem um problema. Então, por exemplo, assim, quem tem filho pequeno, cara, você já precisa saber quem é teu pediatra e qual é teu pronto-socorro para ser atendido. Já ter o endereço, já saber se é 24 horas. Isso eu recomendo que as pessoas façam antes. E se vai viajar, se for possível, procure se informar um pouquinho qual é a rede credenciada. Porque às vezes o que vai acontecer é que a pessoa tem um plano de saúde, tem cobertura nacional, tem rede credenciada e ela vai em outro hospital. E a rigor a operadora pode dizer, olha, você estava lá no Rio de Janeiro, você tinha os hospitais que você podia ir, você foi em outro. Então muita coisa, e aí uma experiência de muitos anos de plano de saúde que gera conflito, ou é por desconhecimento técnico mesmo, porque é uma área difícil, ou por um pouco de azar até. A pessoa, puxa, se eu soubesse o outro hospital era até mais perto, acabei indo nesse que eu achei que tinha cobertura. Mas tem meu primo tem o mesmo plano, mas é que a pessoa diz o mesmo plano, mas ela imagina que toda operadora tem a mesma rede, mas não é verdade. A mesma operadora tem redes diferentes, mais ou menos como a gente vai num hotel e tem o quarto mais barato, um quarto um pouco mais caro e a suíte presidencial. Os planos também oferecem assim, com nomes diferentes, por exemplo, plano ouro, prata e bronze. Né? Então é muito importante você saber o que você está contratando, seja em termos de rede credenciada, sistema. Então eu pago antes e me reembolso ou eu tenho que ir na rede? Saber quais são as coberturas e saber onde eu posso ir. Eu acho que essa é uma verificação importante. Hoje isso é muito fácil, né? Você tem os aplicativos, são atualizados em tempo real, porque eu me lembro quando existia lista telefônica, existia telefone fixo e vinha um guia com a lista telefônica. E aquele guia ia se desatualizando ao longo do ano, porque ele foi impresso em março e em dezembro ele estava errado. E a pessoa pegava o guia e ia no lugar errado. Hoje o aplicativo é muito mais fácil para nós. E quem não tiver o aplicativo, peça ajuda para alguém, né? Mas tem essa organização também, tem 0800, as operadoras têm uma boa estrutura de atendimento nesse ponto. Nessa situação eu já aproveito para até compartilhar uma situação que aconteceu comigo. Que o doutor falou de ver hospitais, essas coisas já antecipadamente, né? Mas porque na hora do apuro mesmo. E aconteceu comigo, uma amiga, eu falei, olha, meu filho tá passando mal e tal, bebezinho, não, leva no hospital tal, que eles atendem o plano de saúde que você tem e atendem criança em pronto-socorro, né? Cheguei lá, andei 40 minutos até aquele hospital, cheguei lá, não, a gente pega crianças a partir da faixa etária tal, você tem que pagar particular. Já tava 40 minutos, daí mais lá uma meia hora para ser atendido, eu falei, vai. Mas é bem isso que o doutor falou. Consultar antes, né? Não, mas atende esse plano de saúde. Não, mas essa categoria específica, não. Então, nessa hora do desespero, a gente vai onde dá, vai pelo que estão orientando, mas realmente o melhor caminho é fazer essa pesquisa prévia e já ter esses cuidados ali na sua localidade, né? É bom e é importante se atualizar, né? De repente alguém vai passar uma temporada na praia, vai mudar de cidade, né? Vai visitar alguém, como a gente conversava aqui em off antes. Então, esse eu acho que é um cuidado bom, porque realmente plano de saúde é um produto complexo, né? É difícil entender, né? Então tem ambulatorial, tem hospitalar, tem com obstetrícia, tem sem obstetrícia. São muitos detalhes na legislação. Tem o plano anterior à lei, posterior à lei, são submetidos a regras um pouco diferentes. O plano coletivo e individual são diferentes. O coletivo ainda se separa em coletivo por adesão e coletivo empresarial, também com regras diferentes. E se não bastasse tudo isso, essas regras mudam muito. Sim. Então é difícil mesmo para quem está em casa, para quem está nos ouvindo no trabalho, no carro, enfim. Então eu recomendo assim, procure entender o que você tem. Pegue tua carteirinha, leia que plano de saúde você tem, né? Qual é teu tipo de cobertura, é ouro, prata, saiba isso, né? Porque isso vai evitar chateações, gastos desnecessários, e parece uma bobagem assim, mas na hora é muito difícil, né? Na hora que alguém se machuca, a gente não vai, deixa eu agora entrar no site para ver a rede credenciada, vai para o hospital, vai para o mais perto. E às vezes tem um hospital, como se diz, que pode não ter não só uma questão de se eu vou conseguir pagar particular, mas que não tem nem aquele serviço disponível. Às vezes eu tenho uma unidade que é de saúde e que não me atende. E aí, e é um ponto que eu sempre gosto de pontuar nessas conversas, conheça também o que você tem da estrutura do SUS. Porque quem tem plano de saúde não está impedido de utilizar o SUS, que tem uma ótima rede de entrada. Então, eu conhecer o que é um pronto atendimento e quando que eu preciso, e o que é um posto de atendimento de saúde básica, que é diferente,
faz diferença, né? Se eu estou com uma criança que está ficando roxa, eu preciso chamar o SAMU. Ela não está respirando, eu não sei o que aconteceu, eu preciso tirar alguma coisa, está tampando ela. É SAMU, não dá tempo de ir para o hospital. Agora, se eu tenho uma criança que teve uma queda faz 7 dias, e eu já levei no hospital, e agora eu preciso fazer um acompanhamento, não é pronto-socorro. Ela já foi atendida, já está com uma talinha e está com dor. Eu posso ir eventualmente na unidade básica. Isso faz diferença para o sistema, que fica aliviado, e faz diferença também para quem vai ser atendido. Porque, claro, pronto-socorro tem menos do que posto de atendimento. E posto de atendimento tem menos do que cirurgia. Então, conhecer e tentar entender. Eu sei que para os pais tem tanta coisa para aprender e entender ao mesmo tempo, mas esse é um ponto importante, se possível, também. Além de ter um pediatra de referência, se possível. E também a gente tem a questão de, muitas vezes, de emergência foi para um hospital, mas aquele hospital não tem determinado equipamento, alguma coisa tem que transferir para outros, pode gerar um risco, aí tem a questão entre os próprios médicos ali, acaba que gera um transtorno maior do que, como o doutor falou, já previamente ter ali uma informação de como conduzir numa situação dessa, né? E aí a gente entra no ponto também que você trouxe, falou do médico, em que às vezes o médico ele não compõe a rede credenciada do hospital. Então aquele hospital é credenciado, mas aquele profissional específico que você quer não. E aí eu sempre digo, é importante fazer uma avaliação. Eu ano passado precisei fazer um procedimento grande, importante, e aí eu decidi e refleti e falei, puxa, quero fazer particular sabendo que é particular, ou quero fazer no profissional do meu plano, e daí tomei minha decisão, que é sempre pessoal, Sim. De acordo com cada um, de acordo com quanto medo está, em quanto confia em cada profissional, quanto dinheiro tem, por que não, para tomar essa decisão. Então essa é uma decisão também que tem que ser tomada. Quando eu tenho plano de saúde, eu continuo podendo usar o SUS, eu continuo podendo usar a rede particular, e inclusive de forma complementar. Então, assim, puxa, eu quero me agilizar. Então, no sistema de plano de saúde, eu posso ir no médico particular que me dá uma guia, por exemplo, uma ressonância, e daí eu faço a ressonância pelo plano e volto para ser atendido particular e pago aquele médico particular. Então, essa é uma vantagem. No SUS, você não pode ficar saindo e voltando. Né? O SUS normalmente não aceita um laudo de um médico particular, justamente para não furar a fila do SUS. Já está todo mundo igual. Vamos deixar o SUS de lado, hoje é plano de saúde. Plano de saúde pode. Então é uma vantagem também. Puxa, esse dia eu precisei levar minha criança no particular. Ok, agora eu posso continuar no plano de saúde. Agora eu já não tenho emergência, agora eu já aprendi onde é que eu posso ir, só vou errar uma vez. Bacana. Essa também acho uma dica legal. Não preciso manter aquele médico particular, a menos que eu queira, tenha interesse. Doutor, uma outra pergunta bem importante. O que é o chamado rol da ANS? A ANS é a Agência Nacional de Saúde Suplementar. E ela é uma agência reguladora, um órgão do governo que estabelece uma lista de procedimentos que tem cobertura. Isso é muito importante porque não dá para o plano de saúde cobrir tudo e há então uma organização. Eu gostaria de dizer aqui que as pessoas poderiam consultar o rol para saber o que tem cobertura. Mas se eu falar isso, eu vou estar falando uma coisa que não é completamente correta. Primeiro, que o rol é enorme. Se você entra na resolução que estabelece o rol, ela é curtinha, tem 20 e poucos artigos. É fácil de ler. Mas o que importa são os 3 anexos que vêm depois. E eles são muito grandes. São um pouco complicados de ler. Então, assim, recomendo, se você tem uma dúvida se tem cobertura, olhar o rol? Sim. Mas não se assuste, porque às vezes o rol é difícil de entender. Não é todo mundo que entende, por exemplo, que PET-scan e PET-CT é o mesmo procedimento. Tem horas que a ANS, mais recentemente, trouxe uma redação mais fácil. Então, você quer pesquisar se dá para fazer o exame para saber se a pessoa está com Covid? Você pode pesquisar por Covid, você pode pesquisar por outros nomes também que nos ajudam. Esqueci agora, dá para pesquisar por Covid-19, dá para pesquisar por Covid, enfim, tem várias opções. Mas coisas mais antigas é mais difícil. Então, na dúvida se tem cobertura, verifique com o plano de saúde, confronte com o rol da ANS, lembre que o rol ele é organizado por tipo de cobertura, por isso foi bom que você começou com aquela pergunta. Como assim? Veja, às vezes alguém fala para mim, mas meu primo fez um procedimento, então está coberto. Primeiro, os planos têm autonomia de conceder mais do que está coberto. Então não dá para chegar nessa conclusão. E os tipos de cobertura variam. Então o rol da ANS ele é organizado para coberturas de hospital, coberturas ambulatoriais. Então não adianta só verificar se está no rol. Eu tenho que verificar se está no rol para o meu tipo de cobertura. E eu tenho que verificar se está no rol para a doença que eu tenho. Porque às vezes o rol diz assim, olha, a pessoa tem direito a fazer se ela estiver com tal doença.
Então não é que nem um shopping que eu vou escolhendo o que eu quero para comprar. Né? Em saúde funciona diferente. Então são cuidados importantes para a gente ter. Mas o rol é uma boa dica mesmo. Não estou dizendo não use, não consulte, só não se assuste. Ele é um pouquinho mais complicado, porque ele tem uma lista do que cobre, mas também restrições, dizendo, olha, cobre tal cirurgia, foi tentada essa outra. Né? Então ele é um pouco mais complicado do que parece, por isso que eu escuto muita gente falando, não, porque o plano de saúde está me enganando. Pode ser que sim. Né? Não estou dizendo que todos os planos fazem tudo correto, mas é um assunto complexo mesmo e a gente vê que muitas dificuldades são justamente por isso, porque é um tema que não é do dia a dia das pessoas. Tá. Agora, já linkando com esse tema, o que seria, doutor, assim, de uma forma, né, que pudesse clarear para a gente, a chamada doença pré-existente? Eu tenho uma doença pré-existente quando eu já sei que eu tenho uma certa doença quando eu vou entrar no plano de saúde. São esses dois critérios. Eu já tenho e eu sei. Eu sei que pode parecer bobagem, porque as pessoas vão dizer, não, mas se eu tenho uma doença, eu sei. Não é verdade. As pessoas às vezes não sabem, ou até nem reconhecem como uma doença. Para quem está me vendo, não está me ouvindo só, viu que eu estou de óculos. Não é por elegância só. Eu sou míope. Mas de repente, na hora de preencher a ficha, as pessoas nem percebem que elas têm miopia. Eu tenho 8 graus. Eu não faço nada sem óculos. Mas para alguém que tem um grau muito baixo, às vezes não sabe que já tem miopia. Então a doença pré-existente tem esses dois critérios e ela tem uma repercussão prática importante. Quando eu entro no plano de saúde, vamos pegar o individual, que isso sempre vai acontecer, a operadora pode falar, olha, você já tem uma doença, então você pode entrar. O plano não pode recusar ninguém. Isso é bem importante. Mas a pessoa tem câncer. O plano não pode recusar ninguém. Mas durante até 2 anos a operadora pode não cobrir os tratamentos que são relacionados àquela doença. Então vamos pegar o meu exemplo do óculos de volta. Ir no oftalmologista todo ano, todo mundo pode? Pode. Não precisa ter miopia. Eu sei que normalmente quem tem problema no olho é que vai e quem não tem, não vai. Mas todo mundo deveria fazer o acompanhamento anual. Então, se eu entrar num novo plano de saúde, eu posso fazer oftalmologia. Posso ir no oftalmologista. Se eu pedir para fazer uma cirurgia de correção de miopia, eu não vou poder fazer isso no momento que eu entrar numa operadora. Eu vou ter que esperar 2 anos, a menos que ela me isente de carência. Será que o meu tem carência? Não tem? Eu tenho isenção, de pré-existência. A pré-existência ela é baseada na ficha que a gente preenche quando entra no plano de saúde. Até há pouco tempo a gente dizia assim, se o plano não pediu ficha, está tudo coberto. Os tribunais mudaram e passaram a dizer, se o plano não pediu ficha, ele tem que provar que a pessoa já tinha. Mas ele pode provar que tinha e sabia. Perfeito. Outro ponto importante, carência e pré-existência são diferentes. Carência é quando genericamente eu não cubro coberturas. Então eu acabei de entrar num plano de saúde. Durante 6 meses, 180 dias nos termos da lei, eu não tenho cobertura de cirurgias complexas. Isso para tudo. Mesmo que eu não soubesse antes. A pré-existência ela é mais tempo, até 2 anos, e ela exige que o plano, como disse, que a pessoa saiba da doença, que ela já tinha doença, e daí o nome, pré-existente. Mas o nome é ruim, é doença ou lesão pré-existente, até porque uma lesão é um termo muito complicado, né? Vamos pegar um exemplo importante. A pessoa tem uma deficiência física, ela não tem uma das pernas, ela não tem nenhuma restrição de cobertura, porque não é uma doença, não tem nenhum tratamento específico que decorra disso. Ela é uma pessoa como as outras pessoas são. Então, melhor é falar em doença. E a última dica é que esse doença ou lesão pré-existente muitas vezes aparece em sigla, DLS. E essas siglas nos derrubam, né? Então também fica essa dica. Assim. E também as coberturas também aparecem em sigla, é um desespero. HCO, Plano Hospitalar com Obstetrícia, enfim. Para quem está olhando as coisas e tentando entender, são algumas dicas também que eu achei legal passar aqui. Até porque, né, doutora, a gente tanto tem a questão de uma relação de consumo, porque até por tantas informações que o doutor já está trazendo para a gente, dá para ver que não tem como o consumidor conversar de igual forma ali com o plano de saúde, né? E se a gente pegar, por exemplo, uma pessoa mais instruída, mas pegar uma pessoa que tem pouca instrução, de idade, essas siglas, todas essas informações ficam muito difíceis realmente da pessoa conseguir diferenciar e reconhecer os seus próprios direitos ali, né? É difícil mesmo. Eu entendi isso melhor quando eu me lembro que um colega que era professor de Direito do Consumidor me ligou para tirar dúvida de plano de saúde. Daí eu achei que era brincadeira no começo. Falei, pô, mas você é professor de Direito do Consumidor? Eu falei, mas é que plano de saúde é específico. E eu não tinha percebido isso. Talvez porque gosto muito do tema, pesquiso
há muitos anos, quase 20 anos já. Então acaba que a gente se aprofunda, se acostuma, né? Mas é um assunto novo. Mas para quem está em casa, digo assim, não se desespere, né? Tem a primeira dica prática de conhecer a rede credenciada, saber um pouquinho qual é o teu plano de saúde, às vezes consultar a operadora com calma, perguntando. Na hora de contratar também tomar cuidado para ver se o produto te atende, não comparar só preço, né? Falar, meu plano de saúde, o outro é mais barato. Isso depende, né? Eu, por exemplo, sou professor, tenho plano de saúde da universidade, tenho plano de saúde da UAB, eu posso escolher entre dois, os dois são coletivos, o coletivo tem características também especiais, então, se possível, ficar o mais atento possível. Eu costumo dizer que é parecido com comprar carro, né? O brasileiro, quando vai comprar carro, meu Deus, fica especialista em tudo. Então, é um pouco essa a ideia, né? Tentar pesquisar bem. Até porque assim, o plano de saúde a gente contrata para não usar, né? Mas, da mesma forma, o seguro do carro. De contrato para não usar, mas tem que ter ali para, nesses momentos de aflição ali, ter para onde correr, né? A gente contrata para não usar, mas é difícil a gente não usar. Porque, veja, no dia a dia, uma consulta de rotina, né? Pelo menos com um oftalmologista, um clínico geral, um cardiologista, um dermatologista, são consultas de rotina que a maior parte das pessoas deveriam fazer. A partir de certa idade, né? Mamografia para as mulheres, exames para os homens também, enfim, são todas medidas que precisam ser feitas. Então a gente contrata para não usar, mas o plano de saúde vai ser usado. É uma segurança. E é importante ter, e além de que ele é uma segurança importante também. Doutor, o senhor pode explicar para a gente agora de uma forma mais, vou fazer uma pergunta mais abrangente, né? Como que funciona a questão dos reajustes dos planos de saúde? Essa é uma questão super legal. O reajuste ele varia de acordo com o tipo de plano de saúde. Então, rapidinho, plano de saúde individual e coletivo tem reajustes diferentes. Quando a gente vê no noticiário, agora a ANS anunciou o índice de reajuste, só vale para os planos individuais. Plano individual familiar, aquele plano contratado pela pessoa física. Isso significa que a gente está falando menos de 1/4 dos planos de saúde hoje. 23% para ser bem exato. Então, quando você escuta essa notícia, muito cuidado. Se o teu plano não é individual, se é pela empresa, pela entidade classe, por exemplo, eu tenho plano da OAB, essa notícia não me importa. O meu plano de saúde, por ser coletivo, ele sofre um reajuste diferente. Então vamos lá, individual, reajuste primeiro pelo índice da ANS. Só não tem esse reajuste os planos antigos, que daí seguem o índice contratado ou algum acordado. Mas planos antigos são muito poucos hoje, anteriores à lei, então eu não vou falar deles, menos de 5%, vou focar na maioria. A maioria tem plano, tem plano coletivo, no plano individual eu olho o índice da ANS e reajuste por faixa etária. Veja que eu não falei por idade, porque não é todo aniversário da pessoa que tem faixas de reajuste. Essas faixas vão variar de acordo com a data que a pessoa contratou. Então não é simples para falar assim, meu plano aumentou 30%, está certo ou está errado? Não dá para dar a resposta só com índice, com percentual. Eu preciso olhar qual é o tipo de plano que a pessoa tem e ver se foi um reajuste por faixa etária. Meu plano aumentou, não sei por quê. O que eu faço? Pergunto para a operadora que já deveria ter te dito por que ela aumentou. Ela manda no boleto um aviso, eu vou aumentar porque você mudou de faixa etária. Eu não sei se esse aumento está correto. Vai ter que procurar um profissional para verificar, porque não é uma conta simples. Eu sinto falta de uma calculadora no site da ANS que faça perguntas para você do tipo, quando você contratou o plano? É individual ou coletivo? E talvez eles não façam, porque a maior parte das pessoas nem ia saber responder essas perguntas para chegar na resposta. Ia gerar mais confusão, né? No plano coletivo, o meu reajuste segue um índice contratado, que não é inflação, não é IPCA, eu tenho que olhar o índice contratado. Normalmente é o índice do setor de saúde, que cresce muito mais que os outros índices. E além disso, eu tenho reajuste por faixa etária. Fora isso, o plano de saúde coletivo tem um reajuste por sinistralidade. O que é isso? Então, imagine que o plano de saúde recebe 100 mil por ano de uma empresa de mensalidades, ou dos funcionários dessa empresa. No momento que o plano de saúde fecha o ano, 12 meses, ele faz uma conta. Quanto ele gastou, quanto ele recebeu. Se a conta não fechar, ele aumenta o valor do plano. Então, além do reajuste por idade, além do reajuste de inflação, ele vai ano a ano verificar se tem esse equilíbrio do contrato. Essa é uma regra específica de plano de saúde, pelas peculiaridades do setor, por exemplo, pelo fato de que o rol da ANS, portanto as coberturas obrigatórias, elas mudam durante o ano. Então o plano de saúde começa hoje, nós estamos aqui gravando em janeiro, chega o mês de fevereiro, uma nova cobertura, que ninguém sabia que ia ter.
Eu sou do tempo que a ANS fazia essa análise a cada 2 anos. Hoje ela é em tempo real. A ANS normalmente incorpora os procedimentos rapidamente. Inclusive tem uma regra super nova de 2 anos atrás que diz que se o SUS incorporar, a ANS tem 60 dias para analisar, se não incorpora. Quer dizer, é muito rápida a incorporação. E o que eu quero dizer com isso? O plano de saúde não tem como fazer a conta mais exata. Ele tem que fazer uma estimativa. E aí ele reequilibra ano a ano. Isso no sentido de aumentar as coberturas, não de retirar. De aumentar as mensalidades. A ANS pode retirar coberturas também, de imediato, mas é muito raro a ANS retirar. Normalmente ela inclui coberturas. Ela tira algumas que são muito antigas, né? Por exemplo, quem está nos ouvindo já com certeza ouviu falar em radiografia, mas não sei quantas das pessoas que estão nos ouvindo fizeram uma abreografia, que é um outro procedimento mais antigo, que existe ainda no Brasil, mas que é muito raro. Então, quando eu falo em reajuste, eu tenho que olhar se meu plano individual ou coletivo, a data de contratação, se eu tive um reajuste por faixa etária. E de volta, de acordo com o entendimento mais atualizado dos tribunais, não é só falar o percentual. Eu sei que na mídia sempre chama atenção. Você fala, meu Deus, o plano de saúde daquela pessoa aumentou 100%. Não dá para dizer que está certo nem está errado. Eu preciso saber se o plano individual ou coletivo, se ele for individual, mais fácil, eu olho o índice da ANS, tem no site, é fácil, joga no Google. Se ele é coletivo, é um pouco mais difícil. Se possível, procure o apoio da própria entidade que contratou. O RH da empresa talvez possa te ajudar, ou a entidade de classe que te representa. Fala, olha, tive um aumento, é isso mesmo? O que aconteceu? Posso consultar a própria operadora? Fala, olha, tive um aumento, você consegue me explicar o que aconteceu? Olha, o aumento foi por faixa etária, você chegou nessa idade, está aqui. Né? E os índices de aumento, eles não são fechados, como disse, não tem um percentual, mas tem uma conta a se fazer. Por exemplo, para planos contratados até 2013, eu tenho que verificar se as 3 primeiras faixas não são maiores em percentual do que as 6 últimas. É uma conta muito difícil de fazer, mas que pode ser feita, é feita para avaliar se existe um abuso ou não. Nossa, é bastante informação mesmo. É bastante. Doutor, seguindo nas explicações, o senhor pode falar das coberturas para a gente? Legal. Acho que algumas dicas práticas de cobertura, repetindo alguns pontos que a gente falou. Primeiro, câncer tem cobertura. E, na verdade, todas as doenças têm cobertura. O Brasil tem um sistema meio interessante, porque em alguns países pode excluir doença, no Brasil não. Mas a pessoa já tem uma certa doença, ela está entrando no plano de saúde. 2 anos sem cobertura por pré-existência e depois ela passa a ter cobertura. Nossa, mas é injusto com o plano de saúde? Essa é a regra do Brasil. Tem coisas que as pessoas acham que o plano de saúde faz injusto. Essa é uma regra de solidariedade. A pessoa tem N doenças, ela custa uma fortuna de tratamento. Ela entra no plano de saúde e 2 anos depois ela tem todas as coberturas que outra pessoa teria, mesmo tendo aquela doença antes. Outra dica importante. A pessoa já tem uma doença, o plano pode, ao invés de me cobrar, ao invés de me deixar sem cobertura, cobrar um valor a mais? Pode. O plano tem essa dupla opção. Ou ele cobra mais, ou ele me deixa sem cobertura até 2 anos. O plano me isentou de tudo. Tudo bem. O plano de saúde pode sempre te dar mais. Ele não pode te tirar um direito. Mas se ele quiser dar coisas a mais, meu plano oferece ambulância. Não é obrigatório, não está no rol. Meu plano oferece helicóptero. Transporte aéreo não está no rol. Não é obrigatório, o plano pode oferecer. Uma super estratégia de venda. Venha, se passar mal, tem helicóptero. Legal, pode oferecer mais. Preciso ter uma cobertura, não sei com quem falar. O plano tem que ter a listinha das pessoas, a menos que seja um seguro-saúde. Por isso que eu digo, saiba o que é o teu. Se for um plano, que é o da maioria, vamos falar dele, eu tenho a lista de credenciados. Quanto tempo pode demorar? E aí eu tenho 2 respostas. Primeiro, eu tenho um tempo para o plano analisar se ele cobre e eu tenho um tempo para ter a cobertura. Vamos facilitar para quem está nos ouvindo, que já teve muita informação. O tempo para eu ter cobertura, ele varia. Pode ser 5 dias para exames pequenos de sangue, pode ser 7 dias, por exemplo, um pediatra, pode ser 21 dias para procedimentos complexos. E aí, a dica que eu dou é o seguinte: primeiro verifique se tem a disponibilidade de alguém e se te atende. Se não te atender, meu Deus, eu estou mais preocupado, aí eu vou verificar se eu tenho direito a alguma coisa antes, vou reclamar com o plano e falar, plano, eu tenho direito aqui, porque eu estou pedindo um pediatra, você tem que me conseguir em 7 dias, não pode ser em 15. Então, se você não tiver, eu vou num particular e vou me reembolsar. E a legislação garante. Algumas dicas importantes disso. Primeiro... Aí nessa situação, doutor, já aproveitando o gancho de reembolso, a pessoa precisa comprovar que o plano não cumpriu nesse prazo? Os tribunais normalmente têm exigido essa comprovação do pedido prévio. Não é, não, eu tentei. Não.
ligação, protocolo, sempre se documentar. Né? Um pedido por escrito, isso ajuda todo mundo. Tá? Só dizer, eu entrei no site e não tinha ninguém é ruim. Eu recomendo que você faça um pedido formal para o plano e diga, olha, eu entrei no site, não achei nenhum oncologista aqui na minha cidade. Eu sei que para quem está na capital, parece que não é uma coisa que acontece, mas para quem está no interior, é outra pegada. Tem cidades que não têm a mesma rede credenciada. Então, pode consultar, pode pedir para a operadora, falar, eu moro em tal lugar, não estou achando um profissional aqui na minha área. Quem você me indica? Mas algumas dicas importantes são, o profissional ele não é obrigado a ter atendência em 7 dias. Tem gente que fala assim, mas eu escutei lá que o pediatra são 7 dias. Não. O profissional, ele tem que, a operadora tem que indicar alguém que te atenda. Não necessariamente quem você quer. Então a regra ela é destinada à operadora e não ao profissional. Mas a operadora me indicou alguém que eu não conheço. Ela cumpriu a regra da lei. Você pode optar por esperar porque você quer alguém que você gosta, que teu filho sempre vai, que você sempre foi, ou você pode optar por pagar particular, mas desde que o operador ofereça alguém, tá feito. Eu não tenho obrigação de ter sempre aquele médico que todo mundo gosta, disponível, sempre dentro dos prazos da legislação. Bom, agora o doutor já acabou respondendo já uma das perguntas ali dos nossos telespectadores, mas vou aproveitar esse tempinho final para a gente entrar nas perguntas que os outros fizeram. Um pouco acabou já sendo meio que respondido nas explicações, mas vamos lá, de forma mais direta. Uma pessoa portadora de HIV, ela precisa falar isso na hora de contratar o plano e isso pode ser motivo para encarecer o valor do plano? Quando eu vou contratar o plano de saúde, eu tenho que preencher corretamente a declaração de doenças, né? Meu quadro. Então eu falo o peso para verificar se eu tenho obesidade, que as pessoas não associam com uma doença, mas tecnicamente é. Posso ter uma doença de saúde mental, que de repente a pessoa não percebe, mas é uma doença tecnicamente. E tudo isso para eu verificar a pré-existência. O que permite a operadora, como a gente falou, aumentar o preço ou restringir cobertura por um tempo. Então eu não vou ter acesso a nada do meu plano. Não. Se eu tenho pré-existência, a pré-existência ela é vinculada àquela doença específica. O exemplo que a gente falou da miopia. Eu chego e digo, eu sou míope. Eu vou poder fazer tudo. Vou poder ir no cardiologista, eu vou poder ir no oftalmologista, mas eu não vou poder pedir uma cirurgia que só precisa fazer quem tem essa doença. Outro ponto importante é saber que a partir do momento que eu preencher errado a minha declaração, eu vou omitir. Né? Essa declaração ela é sujeita a penalidades pela operadora, que pode negar a cobertura mostrando que você já tinha e pode até optar por exclusão do beneficiário, da pessoa do plano de saúde, por fraude. Então é importante tomar cuidado, preencher corretamente, porque a operadora pode tomar essas medidas que são ruins para a pessoa. Aí também tem essa discussão que o doutor falou se a pessoa já sabia da pré-existência ou não, né? Aí é um assunto um pouco mais polêmico ali no caso, se for alegar fraude. Eu lembro que uma vez, na época que eu atendi ainda pelo paciente, né, faz muitos anos, eu atendi uma pessoa que teve uma negativa, dela falou, mas eu não tenho nenhuma doença. Ela falou, olha, o plano falou que você tem obesidade e me parece correto. Ela falou, mas obesidade não é doença. Eu falei, então agora a gente já descobriu o problema. Você não associava tua condição física como doença e por isso você não preencheu corretamente. Mas o plano está correto nessa recusa. Porque, de fato, enfim, as coisas para obesidade tem regras específicas, né? Principalmente a cirurgia bariátrica, ela exige 2 anos de tratamento prévio. E as pessoas, às vezes, não têm esses 2 anos e essa verificação de data e prazo ela é importante também. E varia, como nesse caso específico que eu acabei de ilustrar nessa doença. Bom, ainda temos muita coisa para tratar, já deixo aberto aqui o convite para o doutor para uma próxima oportunidade de participar do Nardcast. Agradeço a sua participação, por poder compartilhar um pouquinho com a gente, um pouco, né, de todo o seu conhecimento aí de muitos anos. E é isso, se o doutor quiser deixar uma mensagem aí para o pessoal, algum recado... Bom, queria também agradecer a Cris, deixar aqui meu abraço para ela, também para nossa produção aqui. Caio, obrigado, pessoal da Hot Milk. É uma alegria muito grande participar, poder conversar sobre esse tema e fica o convite para as pessoas procurarem estudar, compreender melhor, afinal de contas, ninguém quer ficar doente, mas todos nós ficamos, né? Eu digo sempre que a saúde é o que nos faz iguais, nos faz humanos, então fica esse meu recado, cuide da sua saúde, inclusive fazendo as consultas prévias que a gente não faz. Tá bom. Obrigada. Até o próximo episódio, pessoal.